Presidente, em primeiro lugar, eu queria lamentar que até o presente momento, somente nós do PSOL, eu e a deputada Fernanda Melchiona, estejamos obstruindo essa matéria, falando contra essa matéria. É bastante lamentável porque essa casa hoje tem 15% de composição feminina. E o debate sobre a participação política feminina tem, por vezes, avançado na nossa bancada, em especial da bancada de oposição ao governo. E é triste, de fato, que somente nós estejamos dando a batalha para denunciar do que se trata a PEC 18. Pois bem, dito isso, também quero dizer que os exemplos individuais não justificam o posicionamento sobre um projeto de lei como esse. Porque os exemplos individuais, são exceções. A deputada bolsonarista colocou o exemplo dela. Eu posso colocar o meu, que sou, sim, a favor de cotas no parlamento. Eu tive cerca de R$100 mil de financiamento do fundo eleitoral durante o processo eleitoral de 2018. Eu tive uma única aparição na televisão, por 30 segundos. Fui a 8ª deputada federal mais votada do estado de São Paulo. Foram cerca de 250 mil votos. Não precisei, individualmente, desse modelo de impulsionamento da candidatura individualmente? Sim. Mas uma pessoa, individualmente, não deve servir como regra para o conjunto das mulheres brasileiras, porque são inúmeras as batalhas e dificuldades que nos impedem de acessar esse espaço. As mulheres têm dupla, tripla ou mesmo quádrupla jornada de trabalho. As mulheres ganham menos e trabalham mais, portanto, têm menos tempo, menos condições de se dedicar à atividade política. As mulheres sofrem violência de gênero. Aqui mesmo, nessa comissão, eu acabei de ser ofendida de tudo que é nome, nada me atingiu, fica tranquilo, nada me preocupou. Mas isso acontece sistematicamente no parlamento, durante o processo eleitoral, ou mesmo antes de chegar na política. E isso desestimula a participação política das mulheres. Ou nós não lembramos o que aconteceu, infelizmente, com a Marielle Franco no Rio de Janeiro, e ainda hoje não se sabe quem mandou e por que mandou matar a Marielle Franco. Ou ainda hoje não acontecem perseguições sistemáticas, ameaças, como aconteceram, por exemplo, hoje com parlamentares lá no Rio Grande do Sul, que eu vi um post da companheira Fernanda Melchiona, como acontece todos os dias conosco, nas nossas redes sociais, nas nossas caixas de mensagem. As mulheres, quando elas são mães, e agora eu estou passando por essa situação, têm muito mais dificuldade de conseguir dar nesse espaço, porque enquanto eu estou aqui, eu estou preocupada quem, afinal de contas, vai cuidar do meu filho até meia-noite, a gente pode arrastar essa sessão até a hora que for, afinal de contas, não existe creche no período matutino, e quem é que cuida dos filhos das mulheres enquanto elas estão na política? Portanto, não utilizem exemplos individuais para dizer que as mulheres conseguem acessar esse espaço. Não conseguem. Isso é parte de uma lógica machista. E, claro, é evidente que homens impulsionaram a Caroline de Tony a chegar nesse espaço. Um homem, senhor Jair Bolsonaro, porque para trabalhar para ele aqui dentro é óbvio que ele impulsionou. Ele não precisa de um outro homem para fazer isso. Pode ser homem, pode ser mulher. Se for para seguir essa política genocida, ultraliberal, entreguista, ele apoia. Foi disso que se tratou a eleição da Caroline de Tony, assim como uma série de bolsonaristas que, oxalá, sejam varridos da urna no ano de 2022, porque o povo está fazendo a sua experiência. Mas vamos para a PEC 18. Ela se trata de um retrocesso muito grande para a participação política feminina. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em função, que é uma Convenção da ONU, que se tornou um decreto no ano de 2002. E foi a partir dela e da condição de cláusula pétrea, o princípio da igualdade, e, portanto, da promoção de direitos iguais para homens e mulheres, que o Supremo Tribunal Federal tomou a seguinte resolução: não se trata, os 30%, do número da quantidade de financiamento para as mulheres na política, mas sim se deve seguir o princípio da proporção. Se são, vamos supor, 10 candidaturas, o partido lança 10 candidatos e candidatas, 9 são mulheres, tem que ter uma proporção. 90% dos recursos, tanto financeiros quanto do tempo de TV e de tempo de rádio, tem que ir para essas mulheres. O que esse projeto está propondo? Que seja 30% somente. Significa, por exemplo, então, que num caso como esse, de 10 candidatos, 70% dos recursos vão para esse único sujeito, o único homem.
todas as demais mulheres, as 9, vão se contentar com 30%. E o que serão elas? Candidatas laranjas. Candidatas laranjas. A gente está institucionalizando as candidaturas laranjas, colocando na Constituição que as mulheres podem ser usadas de mentira durante o processo eleitoral. E aí vem aqui a pessoa dizer que isso é absolutamente natural. E lembrem-se, nós estamos falando de dinheiro público, de fundo eleitoral, que, parêntese, não menos importante, nós do PSOL fomos contrários ao aumento exorbitante de recursos. Somos favoráveis, sim, ao financiamento público de campanha, porque o financiamento empresarial significa necessariamente corrupção, quem paga a banda escolhe a música, mas nós somos contra que sejam 2 bilhões de reais dos recursos públicos para financiar o processo eleitoral. Pois bem, a gente está dizendo que esses recursos todos não precisam servir para financiar mulheres. Podem servir para os partidos fazerem o que eles quiserem, porque daí vem o segundo ponto gravíssimo desse projeto. A anistia aos partidos políticos que não utilizam os recursos devidamente. Porque, além desse financiamento proporcional durante o processo eleitoral, também é necessário que 5% do fundo partidário sirva para a promoção de atividades que formem as mulheres dentro dos seus partidos. E aqui eu quero falar que eu falo com a autoridade do único partido político que tem 6 parlamentares dentre 9 na nossa bancada. Nós somos uma grande maioria de mulheres, mulheres diversas, de diferentes regiões do país. Nas casas legislativas do Brasil afora, é exatamente a mesma composição, e que na última eleição, agora em 2020, nós criamos critérios de mais financiamento para mulheres, para negras e para negros, e para LGBTs, não porque o Supremo ou porque o Congresso definiram, mas é por uma concepção política de que, se existem desigualdades de condições na sociedade, é papel dos partidos políticos que se comprometem com a formulação de políticas ou de representação desses segmentos, que eles corrijam através da distribuição dos seus recursos. E aí, claro, aí sim entra a autonomia partidária de dizer quem é puxador de voto, quem não é puxador, a partir dos critérios internos de avaliação. Mas isso não significa a autonomia que o recurso o partido tem que utilizar como quiser, passando por cima de direitos fundamentais, passando por cima da cláusula pétrea da Constituição. Os partidos têm autonomia para saber se vão utilizar ou não os 5% de financiamento de atividades para as mulheres. E aí o que a PEC 18 diz? Se não utilizar esses 5%, não tem problema nenhum, não vai ter nenhum tipo de sanção, não vai precisar devolver os recursos que são dinheiro público. Vai estar autorizado para utilizar o recurso que quiser, da forma como quiser, no próximo processo eleitoral. Vai poder, inclusive, utilizar esses 5% que não foram utilizados para as atividades partidárias, para compor os 30% obrigatórios por lei desde 98, de financiamento eleitoral durante o processo da eleição. Mas e se não usar os 30% durante a eleição? Tudo bem. Ou seja, você cria um ciclo vicioso, em primeiro lugar, de corrupção, porque a gente aqui está falando de dinheiro público, que quando você retira de uma candidatura feminina, você coloca numa candidatura masculina, pode servir, inclusive, para esquemas como aquele que fez Gustavo Bebiano cair lá no início do governo Bolsonaro, em 2019, quando foi pego o esquema de candidaturas laranja no partido do presidente da República, e é por isso que estão aqui vindo falar tão a favor de uma PEC como essa, porque machistas que foram machistas com as próprias mulheres do partido agora fazem questão de estender isso para todos os partidos políticos brasileiros e para todas as mulheres brasileiras. E, mais uma vez, eu quero lamentar que, infelizmente, só o pessoal está fazendo obstrução a um absurdo como esse, mas querem repetir os esquemas de candidatura laranja, de escândalo de corrupção com dinheiro público, e mais, querem drenar recursos que servem para fomentar as mulheres para contas de homens, como o sujeitinho aqui que ficou dando chilique, ofendendo as mulheres, porque não tem condição de sustentar suas próprias ideias, são eleitos o tempo inteiro para ofender as mulheres parlamentares. Como se nós nos preocupássemos com que um sujeito tão desqualificado, que, como eu já disse e repito, tem uma ficha corrida extensa,
vergonhosa lá no estado do Pará por todos os crimes que já cometeu contra a sociedade brasileira, vem aqui destilar ódio, destilar o seu preconceito e a sua preocupação com que mais mulheres como nós ocupemos essas cadeiras. Mas nós estamos, sim, ocupando cada vez mais espaços como esse. E estamos também ocupando o movimento de rua, porque aí é o ponto fundamental. Eles sabem que existe um ascenso do movimento feminista no Brasil e no mundo. Ascenso esse, inclusive, que vai derrubar o veto vergonhoso do presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, contra o projeto de dignidade menstrual, que permite que mulheres, meninas, jovens não precisem mais abandonar o banco das escolas, porque elas não conseguem ter um absorvente para poder ir para a aula, ou que elas não possam ir sequer para uma entrevista de emprego, porque elas têm vergonha, porque elas estão com a roupa ensanguentada, porque elas não têm dinheiro, porque é caro. Não é item de luxo, é item essencial, mas é caro. E é esse mesmo movimento feminista que vai derrotar sujeitos machistas, como o senhor que está aqui na nossa frente, como o senhor Jair Bolsonaro, e o veto absurdo contra a dignidade menstrual. É um movimento feminista que tem feito cada vez mais mulheres de luta ocuparem essas cadeiras e as cadeiras do Legislativo. E é isso que senhores como esse que está aqui na minha frente querem impedir que aconteça. Mas o movimento de mulheres é imparável. Nós, ao longo dos séculos, lutamos muito para cada uma das conquistas que nos permitiram... Mas a gente tem muito que avançar. Como eu já disse, eu defendo que exista cotas no parlamento, que exista cadeiras reservadas, porque daí eu quero ver qual é o partido político que vai querer fazer farra com o dinheiro público. Quem é que não vai querer utilizar, sim, o recurso para financiar as mulheres, para que elas estejam aqui presentes nesses espaços, legislando, falando de política pública, falando do que é a vida da mãe, da mulher trabalhadora, daquela que recebe cerca de 30% a menos que os homens, daquelas que têm dupla, tripla jornada de trabalho e não tem uma vaga na creche para poder colocar os seus filhos, daquelas que sofrem violência doméstica, violência física, violência sexual. Se não são as mulheres aqui dentro, sinto muito, não vai ser a base bolsonarista, fanática, fascista, de homens que vai pautar esse projeto. São as mulheres organizadas e é por isso, sim, que nós devemos estar aqui dentro. Nós somos mais da metade da população brasileira. Nada mais justo do que ter um financiamento proporcional para que não seja uma raridade ver uma mulher sentada numa cadeira como essa. Muitas meninas falam, poxa, mas eu tenho poucos exemplos do quais inspirar, por isso eu gosto tanto de você lá dentro. E eu digo, pois sejamos todas exemplos. Tem muitas outras mulheres que são tão legais, ou mais do que eu, inclusive, que poderiam estar nesse espaço, mas encontram barreiras nas suas famílias, nas escolas, no mercado de trabalho e nos partidos políticos. Agora, os partidos que fazem a farra com dinheiro público, que não respeitam as mulheres, querem criar anistia para si mesmo. E aqui eu gostaria de destacar, o partido que está propondo essa PEC é o PSD, que eu conheço pouco, sei do que se trata, sei que tem 40 deputados aqui dentro. 40 deputados eleitos, e somente uma mulher que, inclusive, foi cassada. Não é à toa. É o mesmo partido que está propondo a PEC, quem pedir que mais mulheres estejam aqui dentro. Vejam só que coincidência, o outro, que ficou aqui também, esbravejando contra o projeto, é o que foi eleito pelo Partido das Candidaturas Laranja, que é o PSL, que agora está indo para o PL, que é outro partido que foi já denunciado, está no MP do país inteiro de cabo a rabo, porque não utiliza os 5% do fundo partidário, não utilizou os 30% do fundo eleitoral. É disso que se trata, legislar em causa própria, e não querem que as mulheres venham aqui e possam legislar para outras mulheres brasileiras e para a classe trabalhadora. Por último, quero dizer que sim, a gente não defende também que vamos botar mais mulher fascista aqui dentro, porque de fascista já está muito bem. E homem fascista, mulher fascista, já tem muitos. Tem coragem. A senhora, por exemplo, é uma das bancadas das fascistas que estão aqui dentro. Fala meu nome se tem coragem. A senhora presidente, tem uma série de fascistas bolsonaristas que ocupam esses bancos e que vem aqui dizer que tem orgulho de votar contra as mulheres brasileiras, que tem orgulho de ter sido impulsionada por um outro homem, que é o senhor Jair Bolsonaro, para trabalhar para ele, trabalhar contra o povo, trabalhar pelo genocídio, contra a vacina, contra o salário dos professores, contra a educação, contra a saúde, por reformas que retiram direitos. A gente não precisa de mais mulheres como essas aqui dentro do parlamento, não. Por isso, sim, é preciso eleger mulheres, mas mulheres que sejam do lado certo, que não abaixem a cabeça para um fascistinha como esse, que não tenha medo, e eu tenho toda a coragem do mundo para dizer o nome como o seu, mas não quero sujar a minha boca, porque eu estou falando de coisa séria, estou falando com o povo brasileiro sobre um projeto que é tão grave e não preciso me rebaixar a citar um nome
que não contribuem para o debate, mas que são mulheres que estão aqui dentro trabalhando para o governo Jair Bolsonaro, que será derrotado pelo povo. Se não vai ser derrotado através de um processo de impeachment, será derrotado pelos tribunais da história, porque todo o mal que ele fez para o povo, que ele fez para as mulheres brasileiras, em especial nessa pandemia, não passará impune. Nós, mulheres, aprendemos a lutar e a chegar nesse espaço do parlamento. E nós não vamos admitir que nenhum retrocesso passe impune. Aqueles que envergonham, aquelas que envergonham o conjunto das mulheres brasileiras, só lamento, mas nós resistimos, seguimos e seremos cada vez mais nesse espaço.